Seja bem-vindo à 156ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 3 sobre x ao quadrado menos x, quando x tende a zero pela esquerda. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. E se esse vídeo lhe for útil, não esqueça de se deixar aí o seu like. Agora, observe, o limite da função tende a zero pela esquerda. O que isso representa? Representa que os valores que a variável pode ter, o limite desses valores se aproxima de zero de forma crescente, a partir de valores inferiores a zero. Então, a partir dos valores negativos. Então, eu estou tendendo a zero pela esquerda de forma crescente a partir de valores negativos, a partir de valores menores do que zero. Só que sem nunca chegar a zero. E você deve compreender que existem infinitos valores antes de se chegar a zero. Existem infinitos zeros, vírgula, zero, 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 1. Só que esses valores são todos negativos. Por quê? Eu estou me aproximando de zero a partir de valores inferiores a zero, de forma crescente. Tendo isso em vista, você deve observar que o limite da função ele não tende a zero. Ele não se aproxima, ele se aproxima de zero, mas ele não é zero. Ele é um número infinitamente pequeno, próximo de zero e negativo. Logo, eu não tenho aqui uma indeterminação. Que ocorreria se o limite da variável tendesse, a zero. Por exemplo, se tivesse isso aqui, ó, limite de 3 sobre x ao quadrado menos x, com x tendendo a zero. Se eu substituísse na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu teria o quê? 3 sobre 0 ao quadrado menos 0. Isso seria igual ao quê? A 3 sobre 0. Isso aqui é indeterminado. Eu teria que realizar operações para sair da indeterminação. No caso aqui, isso não é necessário. Eu posso substituir na variável diretamente o valor ao qual o limite dela está tendendo. Por quê? Porque aqui não há uma indeterminação. Por quê? Porque este valor não é zero. É um número menor do que zero. Muito próximo dele, mas menor do que zero. Mas, o que eu vou fazer? Para que fique mais clara a resolução, eu irei alterar a configuração aqui. Irei aplicar aqui álgebra para alterar a configuração da função, simplesmente para que facilite o entendimento da resolução. Mas observe, eu já poderia substituir aqui eu mesmo, porque aqui não há uma indeterminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir todos os valores aqui por x. E eu posso fazer isso por quê? Porque quando eu pego um valor qualquer, imagine 2, e eu multiplico por 3, e eu divido por 3, isso aqui é igual ao quê? É igual a 2, por quê? 2 vezes 3 vezes 2, 6, dividido por 3, 2. Então eu estou reescrevendo aqui esses valores na forma de um produto, mas que vai ser, esse produto tem como referência x. Então eu vou multiplicar e dividir cada valor por x. Depois aqui no denominador, na função que se encontra no denominador, eu vou isolar o fator comum, que é x. Logo eu ficarei com limite de x vezes 3 sobre x vezes x ao quadrado sobre x menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Cheguei aqui e vou aplicar essa propriedade operatória que envolve divisão quando se tem bases iguais. O que você faz? Essa propriedade de potência. Você preserva a base, subtrai os expoentes. Então, quais são os meus expoentes?
desse x é 1. Aplicando a propriedade, ficarei com limite de x elevado a 1 menos 1 vezes 3 sobre x elevado a 1 sobre x elevado ao quadrado menos 1, ou a 2 menos 1, menos x elevado a 1 menos 1. Prosseguindo, eu terei que 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, 1. X elevado a 0, 1. Logo, limite de 3 sobre x menos 1, quando x tende a 0 pela esquerda. Cheguei nessa configuração, já vai ficar bem claro aqui o que vai ocorrer. E, novamente, eu alterei a configuração da função do limite aqui, de x tendendo a 0 pela esquerda. Não é porque havia aqui uma indeterminação. É simplesmente para que fique mais fácil de você compreender o que vai acontecer aqui. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Vou substituir em x o valor ao qual o limite da variável está tendendo, que é 0 pela esquerda. Logo, eu terei 3 sobre 0 pela esquerda, sobre 0 pela esquerda menos 1. O que isso vai dar? 3 dividido por 0 pela esquerda vai dar menos infinito. 0 pela esquerda menos 1 vai dar um número um pouco menor que menos 1, mas irrisório. Menos infinito dividido por menos 1, mais infinito, porque regra de sinal. Se eu divido o infinito pelo número real, eu tenho o infinito como resultado. Só que se eu divido infinito negativo por número real negativo, eu vou ter um resultado positivo. Agora, por que 3 dividido por 0 pela esquerda deu menos infinito? Simples. Quando dividimos um valor real por um valor negativo, que se aproxima de zero, que tende a zero, observe, por exemplo, se eu divido aqui, 3 por menos 0,1, eu tenho como resultado menos 30. Um número real ainda menor, ainda mais distante do zero. Se eu divido 3 por menos 0,01, eu vou ter, como resposta disso, menos 300, um número real ainda menor, ainda mais distante do zero. Então, se eu divido um número real positivo por um valor infinitamente pequeno, extremamente próximo do zero, o resultado da divisão tende ao menos infinito. É por isso que, quando você divide um valor real positivo por zero pela esquerda, ou seja, com um número que tende a zero infinitamente pela esquerda, um número infinitamente pequeno, infinitamente próximo do zero, mas que não chega a ser zero, você vai ter como resultado menos infinito. Agora, por que 0 pela esquerda menos 1 dá arredondando menos 1? Simples. É a mesma lógica disso aqui. Imagine que tivéssemos menos 1 menos 0,00001. Isso aqui daria o quê? Em uma adição, menos 1,00001. É o que ocorreu aqui. Eu tenho um número extremamente pequeno, infinitamente pequeno, extremamente próximo do zero, que é um número negativo. E eu estou aqui somando a ele outro número negativo. No caso aqui, menos 1. Então eu tenho um número aqui um pouco menor que menos 1. Só que essa diferença é irrisória. Então por isso que eu coloquei aqui, menos 1. Poderia colocar aqui menos 1 pela esquerda, porque mostraria que é um número que está próximo de menos 1, mas que não é bem menos 1? Poderia, mas não faria diferença. Com base nisso, eu tenho que o limite aqui desta função, quando x tende a 0 pela esquerda, é o mais infinito. E para ficar mais fácil de compreender isso, vou mostrar aqui o gráfico dessa função. Observe, quando os valores de x se aproximam de zero pela esquerda, a partir de valores inferiores a zero, eu tenho que a função forma o quê? Uma curva ascendente, que se dirige ao infinito e além. Bom, veja. Quanto mais próximo aos valores vão ficando do zero, mais acentuado vai ficando a curva e ela vai tendendo a valores cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores em y. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.